Demitido do governo em junho, o ex-ministro da Secretaria de Governo General Carlos Alberto dos Santos Cruz hoje quer distância do presidente Jair Bolsonaro. O militar da reserva pensa em se filiar a um partido político e disputar eleição no futuro, ainda não sabe por qual sigla e para qual cargo, mas tem certeza que não fará isso ao lado do seu antigo chefe. Para ele, Bolsonaro deixou o PSL para criar uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, não por divergência ideológica, mas devido a disputas para controlar dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Santos Cruz deixou o governo após sofrer uma onda de ataques nas redes sociais que teria sido orquestrada por um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, PSCRJ. A campanha de difamação incluiu uma imagem, falsa segundo o general, de uma conversa dele com ataques ao governo. Uns criminosos vagabundos de baixo nível fazem aquilo, entregam para o presidente a imagem forjada. Incrivelmente ele acredita naquilo e incrivelmente ele até hoje se nega a dizer quem levou aquilo para ele. São coisas que não se pode esperar de uma autoridade que tem essa responsabilidade, afirma. O general conta que a política externa de Bolsonaro, marcada por um alinhamento automático aos Estados Unidos, tem causado surpresa entre atores internacionais. É completamente ideológica, a política externa. Desde o discurso de posse do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quase transformando a Bíblia num plano de governo, crítica. Na sua avaliação, o governo trouxe desilusão para muita gente nessa área, citando como exemplo pressões sobre o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e o enfraquecimento do órgão que foi rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira e teve sua atuação limitada por 4 meses após o STF atender um recurso de outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, sem partido RJ, investigado por suposto desvio de verba do seu antigo gabinete de deputado estadual. O ex-ministro mostra mais otimismo com o governo na área econômica, mas diz que é preciso prestar atenção para não ficar só na matemática financeira, sem chegar nos mais desfavorecidos. Essas deformações dos dois lados não podem acontecer de novo. Então, seja do brilhante Ustra, coronel que comandou torturas, ou seja dos criminosos da esquerda, isso não pode acontecer novamente, rechaça. Não adianta ficar trazendo e discutindo coisas do passado, para um Brasil que hoje tem 12,5% de desempregados, que tem que fazer uma conciliação, que tem que parar com a divisão social, com os grupos extremistas que nós temos aí hoje, reforça. Carlos Alberto dos Santos Cruz. Eu tenho participado de alguns eventos da Organização das Nações Unidas, ONU. Na Coreia do Sul, por exemplo, foi um curso para civis e militares para exercer as funções mais altas nas operações de paz da ONU. Em Nova York, foi um treinamento específico para pessoas que já estão em função, como por exemplo nas colinas de Golan, em Abyei, região disputada por Sudão e Sudão do Sul, no Western Sahara, Saara Ocidental, território entre Marrocos, Mauritânia e Argélia. E agora fui liderar uma equipe de 5 pessoas, contando comigo, para fazer uma avaliação da violência ali na região leste do Congo, na fronteira com Uganda. Tem vários outros trabalhos também, dentro do Brasil, tenho feito muitas viagens. Já era uma rotina que eu tinha interrompido para trabalhar no governo por um tempo. Santos Cruz. As pessoas com as quais eu tenho contato, que se interessam mais por política internacional e acompanham o Brasil, elas realmente ficaram um pouco surpresas com algumas posições do governo, mas veem a eleição do presidente como uma eleição absolutamente normal. Algumas posições é que chamam atenção. Santos Cruz. A política externa do Brasil chama muita atenção. Alguns posicionamentos, como foi o caso da eleição na Argentina, algumas ideias como trocar a embaixada nossa, em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, o nosso voto na ONU agora em relação ao embargo de Cuba. Pela primeira vez o Brasil votou contra a resolução que condena o embargo americano a Cuba, apenas Israel também ficou ao lado do EUA. Santos Cruz. Não é bem o apoio à reeleição do Macri, uma coisa até que já se sabia que seria o posicionamento dele,
mas em dizer que a Argentina iria fazer uma péssima opção com a eleição de Fernandes, quando é um problema absolutamente argentino. Santos Cruz acho que não, acho que é completamente ideológica. Desde o discurso de posse do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quase transformando a Bíblia num plano de governo, e outras como a parte de mudar nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a maneira como se aproximou dos Estados Unidos. Quero dizer, não se aproximou, porque nós somos próximos dos Estados Unidos, mas a maneira como mostrou essa prioridade sem nenhum cuidado. Santos Cruz um alinhamento automático. Isso é absolutamente ideológico. Depois, houve um retrocesso, no viés ideológico, do próprio discurso de campanha quando Bolsonaro dizia que a China ia comprar o Brasil, que isso não ia ser permitido, etc., e em outubro, acabou viajando para a China. Então você pode considerar até que deu para trás ideologicamente por uma questão de necessidade. O restante foi absolutamente ideológico. Santos Cruz sem dúvida nenhuma. Você vê que o presidente Bolsonaro não pôde ir a Nova York receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em maio. Nova York é um lugar internacional que todo mundo vai. O presidente do Brasil não pôde ir por causa de condutas ideológicas que prejudicaram a imagem dele. Santos Cruz já passou tanto tempo, um ano depois, não sei se é o caso mais, de agradecer aos eleitores. É a mesma coisa que eu dar parabéns para você pelo aniversário do ano passado. Eu não vi o discurso, mas o presidente tem que ser presidente para todo mundo. Estamos tendo um problema no Brasil que é o perdedor não reconhecer que perdeu e o vencedor parece que não vê que tem que governar para todo mundo. Logo após a eleição é normal você agradecer seus eleitores. Um ano depois não sei nem se é conveniente. Agora, também tem o lado oposto. Nós estamos vivendo essa polarização, tem dois extremos, tem o extremo ideológico atual e o extremo ideológico dos governos anteriores, basicamente de esquerda. Santos Cruz o que eu vejo é que o partido que elegeu o presidente saiu de 2 para 55 deputados, com a eleição de 2018, sem estrutura, sem liderança firmada, sem ter uma tradição de partido. Então, esse é um primeiro problema. É possível uma fragmentação caso não fosse feito um trabalho de liderança que eu acho que faltou. Outra coisa é que essa fragmentação não é por uma questão ideológica. Não vejo ideologia nessa fragmentação. Eu vejo uma disputa de liderança principalmente por controle de recursos. O fundo partidário é muito forte no Brasil e no ano que vem o fundo eleitoral é outro valor grande, serão 2 bilhões de reais. Dos quais cerca de 185 milhões de reais devem ir para o PSL. Então, eu vejo essa divisão, essa briga toda, mais vinculada a controle de recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral, do que de discordância em filosofia. Não tem discordância em filosofia, tem briga política por controle, de recursos, por poder, só isso. Santos Cruz em primeiro lugar. Eu não entraria em um partido hoje do presidente Bolsonaro de jeito nenhum. Até por uma questão de conduta, não é pela filosofia do partido, não. Ele tem valores que não coincidem com os meus, ele tem atitudes que eu acho que não tem cabimento. Então eu não entraria de jeito nenhum para esse partido, assim como não entraria para o PT, para o PSOL, para outros de esquerda. Santos Cruz em primeiro lugar. A maneira como se conduz as coisas. A maneira de se tratar dos problemas, a maneira de você ser honesto nos seus propósitos e como você lida com as pessoas. A influência familiar, por exemplo, eu acho que não é boa, a sociedade brasileira não aceita. Ela votou no presidente Bolsonaro, ela não votou na família Bolsonaro. Na sociedade brasileira, a gente não gosta nem que parente se meta na vida particular da gente, muito menos num ambiente nacional. O presidente tem uma responsabilidade muito grande e todas essas interferências acabam trazendo desgaste para ele mesmo, eu acredito. É uma coisa que os assessores precisam alertar muitas vezes. São momentos até um pouco mais não constrangedores,
mas mais delicados para os assessores, mas eles têm que assessorar, né? Santos Cruz, não só isso, eu acho que no nosso sistema ali você tem dentro do palácio 4 ministros, Segurança Institucional, General Augusto Heleno, a Secretaria-Geral, Jorge Antônio Oliveira, a Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos. Esses 4, cujos gabinetes ficam ali dentro do Planalto, naturalmente são mais próximos, os outros já são mais espalhados na esplanada, o contato físico é até um pouco menor. Então, quando percebe alguma coisa, tem que exercer sua função, dizer com honestidade. Com educação, mas com honestidade. E claro que tem coisas que não são do inteiro agrado da autoridade, mas o meu caso, por exemplo, eu era um assessor que não dependia daquilo como emprego. E por minha característica pessoal também não dependia daquilo emocionalmente, uma coisa que não me faz falta nenhuma. Pelo contrário, eu deixei de fazer coisas que eu gostava e até mais rendosa, mais bem remunerada, para tentar ajudar dentro de um projeto porque eu acreditava que o presidente Bolsonaro foi a melhor opção na eleição, não tenho dúvida nenhuma. Naquele momento, ele era a melhor opção e, naquilo que ele falava, eu fui lá para tentar ajudar. Santos Cruz, lógico, isso aí depõe contra meus 40 anos de vida militar aonde você cultua exatamente a honestidade. Então, uns criminosos vagabundos de baixo nível fazem aquilo, entregam para o presidente, incrivelmente ele acredita naquilo e incrivelmente ele até hoje se nega a dizer quem levou aquilo para ele. Então, são coisas que não se pode esperar de uma autoridade que tem essa responsabilidade. Nota da redação: em maio, circulou nas redes sociais a imagem de uma suposta conversa por WhatsApp em que Santos Cruz teria criticado Jair Bolsonaro e seu filho Carlos no dia 6 daquele mês. O ex-ministro diz que a imagem é falsa e que estava em uma viagem de avião no horário da suposta conversa. Santos Cruz, em primeiro lugar, eu acho que ele tem todo o direito de escolher quem ele quer. No meu caso, por exemplo, que eu saia do governo está absolutamente dentro de uma prerrogativa do presidente. Não tem nada de anormal. Eu conheço muita gente de 25, 30 anos que é extremamente competente. Eu acho que quando o general Santa Rosa disse isso ele estava se referindo a um pequeno grupo, alguns que trabalham diretamente dentro do gabinete do presidente que não têm experiência nenhuma para ser um assessor presidencial. Acredito que ele se referiu a essas pessoas. Eu não tenho restrição de idade. Se você olhar aí para a relação de pessoas que foram presas na Lava Jato, você não vai encontrar muita gente jovem. Então, idade não tem muito a ver não, o que tem a ver é a experiência e a função da pessoa. Santos Cruz, eu acho que não tem a mínima condição de ser um assessor de nível presidencial em assuntos internacionais. Isso é o que eu acho. Agora, o presidente não acha. Você tem o Itamaraty com uma grande quantidade de pessoas com experiência, mas o presidente tem o direito de escolher quem ele quiser. É uma questão que não envolve nenhum erro. É uma opção do presidente e ele que carregue o peso dessa escolha. Santos Cruz, olha, se Carlos Bolsonaro queria ou não, eu não sei, porque comigo isso não iria acontecer sem dúvida. Jamais o Carlos Bolsonaro falou comigo sobre isso, também não adiantaria falar porque se fosse isso eu não iria concordar, porque, em primeiro lugar, ele não tem função nenhuma no governo. Segundo, se ele tem capacidade para gerenciar isso daí, eu digo, põe a chuteira, a camiseta, aquece, entra em campo e vai trabalhar, né? Ficar na posição confortável de crítica também não é o caso. Mas jamais teve esse tipo de proposta para mim. Eu não aceitaria isso. Acho que comunicação de governo não pode ser usada como instrumento de poder, não pode ser usada como instrumento de ideologia. Senão a gente vai cair no erro dos governos anteriores, vamos voltar lá para o PT. A comunicação de governo tem que ser esclarecedora e não pode ser uma área que você utiliza para a manutenção do poder. Santos Cruz, olha, pode ter sido. Isso é um caso policial, isso não é um caso de filosofia,
ou de método de governo. Isso é simplesmente um caso policial, é pegar os casos produzidos de falsidade de informação, de injúria, de difamação, tratar disso daí de maneira policial. É fácil você chegar nos autores através de tecnologia existente e processar na forma da lei essas pessoas. Se elas estiverem dentro do palácio, que sejam processadas, não interessa quem, não tem ninguém acima da lei, nem que trabalhe dentro de um palácio em todas as funções. Então, se existe esse tal gabinete de ódio, acho que existe essa possibilidade de você identificar tecnicamente e mover ação judicial. Santos Cruz, em termos de resultado, é um governo que acertou em algumas coisas, errou em outras, como é normal em qualquer governo, nada de excepcional. A parte econômica, que sempre foi um problema bastante crítico, teve um crescimento do PIB no mesmo patamar do governo de Michel Temer, que tinha 5% de aprovação, contra 30% de Bolsonaro, segundo o Datafolha. Então, não vejo problema nenhum. Em relação à campanha, houve algumas mudanças. A primeira delas, a reeleição. Ele dizia que não iria continuar com a reeleição, etc. Com 4 meses estava aberta a campanha de reeleição. Outra coisa, o combate à corrupção, que foi o carro-chefe, digamos assim, junto com o antipetismo. O combate à corrupção não ficou tão caracterizado e acho até que em alguns pontos se afastou disso aí. E isso aí eu acho que trouxe desilusão para muita gente. Santos Cruz não ofuscou o presidente porque o presidente se manteve na mídia, mas por outras razões. O presidente se manteve na mídia até por característica de comportamento, não é bem por desempenho político. Então, eu vejo um ano que chama a atenção o grupo ideológico, a seita ideológica foi muito ativa e monopolizou muito a atenção da mídia. Para a mídia, isso é bom, brigas e acusações e xingamentos e coisa de baixo nível. Então, no total, foi um governo com algumas coisas boas, outras coisas não, mas acho que tem alguma expectativa de algumas coisas boas à frente. Santos Cruz, a parte de econômica normalmente é uma área que demora a dar resultado. Vamos ver se a área econômica, mais um ano, mais 6 meses, 8 meses, ela começa a dar frutos. Você tem áreas muito boas como é o caso da agricultura com a ministra Tereza Cristina. A parte da infraestrutura é uma parte técnica, né? O Brasil é tão ineficiente em infraestrutura que você pode fechar os olhos e colocar o dedo no mapa e fazer alguma coisa. E o ministro, Tarcísio de Freitas, é bom. A área econômica é boa, eu tenho algumas restrições como cidadão, mas a área é boa. A restrição é que tem que prestar atenção para não ficar só na matemática financeira, tem que chegar nos mais desfavorecidos. Santos Cruz, olha, as pessoas mais pobres foram por longo tempo manipuladas pelo governo com diversos benefícios. Benefícios que você tem que dar para os mais desfavorecidos, não tem saída. Não pode deixar sofrendo, tem que ajudar. Mas você não pode fazer disso daí uma exploração política, senão se torna uma coisa desumana. Eu dou sempre como exemplo o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na beira das estradas por 15, 20 anos, sem ninguém resolver o problema. Isso aí caracteriza que aquela massa ali tem que continuar daquela maneira. É o caso da pobreza do Nordeste, você tem que dar o benefício, mas também tem que resolver o problema. Então, é um público muito sensível, porque tem muita necessidade. A queda da aprovação entre os mais pobres, que você está dizendo do governo, é porque o governo está com muitas medidas econômicas, até bastante eufóricas, como a Bolsa de Valores chegou a 116 mil pontos, mas o que isso aí significa lá para o elemento que está necessitado? Não significa nada por enquanto, pode ser que signifique na frente. Ah, mas agora a taxa Selic está 4,5%. Sim, esse juro é bom para quem? É para o mais pobre. Pode ser para o classe média e baixa que está comprando casa, etc.,
mas para aquele bem necessitado não, isso aí não chegou nele. Então, você tem várias razões para a pessoa necessitada, os mais pobres, terem sempre restrições. O juro caiu para 4,5%, mas a pessoa mais pobre que usa o cartão de crédito como empréstimo paga 300%, é uma coisa absurda. Eu não pago porque normalmente eu tenho dinheiro no final do mês para pagar tudo que eu usei no cartão de crédito, mas aquele que usa como empréstimo está num nível muito forte de exploração. Santos Cruz, você tem que ter muito cuidado, é uma massa muito sensível. Por exemplo, até para as pessoas que não são as mais necessitadas, mas têm algum limite pequeno no cheque especial, tem que pagar um percentual para o banco mesmo que não utilize aquele limite. São coisas assim. A área bancária no Brasil é uma das áreas mais bem remuneradas e favorecidas. São poucos bancos que dominam tudo, que têm bilhões de lucros. Então, vejo a economia como uma área muito boa, mas a gente não pode nunca esquecer que não é só grandes resultados de matemática financeira, isso aí tem que chegar no pessoal mais pobre. Santos Cruz, o combate à corrupção, da maneira que estava estruturada no momento da eleição, você tinha a Operação Lava Jato, na realidade a Polícia Federal, Ministério Público trabalhando nisso, você tinha o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje renomeado Unidade de Inteligência Financeira. São os instrumentos, com que você combate corrupção, controlando lavagem de dinheiro. Esses mecanismos sofreram um pouco de desgaste. O COAF, quando foi para o Banco Central, por escolha do governo Bolsonaro, muitos percebem que ele trocou de nome e reduziu a atividade. A própria Operação Lava Jato passa por diversos desgastes também. A própria Polícia Federal teve um período ali de muita pressão sobre o diretor para ser trocado ou não. Em setembro, o presidente disse que a PF precisava de uma arejada e que Moro podia trocar o diretor Maurício Valeixo, o que não se concretizou. Essas coisas atrapalham. Agora, foi criada uma nova figura de juiz de garantia, tem que ver como é que vai ser. A prisão em segunda instância foi proibida pelo STF, todo esse conjunto de coisas trouxe um pouco de sensação de que o combate à corrupção está se tornando cada dia mais difícil. Santos Cruz, ao menos, a ideia geral é essa. Se era uma coisa importante, teria que ter sido até mais discutida. Hoje em dia você tem mecanismos para esclarecer a população com rapidez, e foi uma coisa quase surpresa para o público. Talvez não para o parlamentar, mas para o público. Santos Cruz, acho que ninguém trabalha nas condições ideais, né? E eu acho que ele também não trabalha nas condições ideais. O juiz Sérgio Moro é uma pessoa que tem um histórico que garante ele por um longo tempo. Ele tem um fundo de garantia muito alto, mas sempre é um desgaste. Santos Cruz, eu vejo o seguinte: no momento que você é eleito presidente da República, um filho é senador, o outro deputado, outro vereador, todos da mesma família, a atenção vai toda em cima, ainda mais quando sua retórica é uma retórica muito forte. Então, é natural que mergulhem a fundo nessas investigações todas. Eu gostaria que todos os parlamentares que têm essa prática sofressem o mesmo grau de investigação. É claro que isso não acontece no mesmo nível para todo mundo, porque aqueles que se destacam mais, como é o caso da família do presidente, sofrem mais esse tipo de pesquisa. Agora, a partir da hora que se incorre nesse erro, que seja cumprida a lei. Não acho que são cidadãos acima da lei. Santos Cruz, olha, daí você tirar uma conclusão genérica eu acho problemático. Agora, nesses casos específicos que sejam investigados e cada um pague sua conta. Santos Cruz, esse aí é o tipo da declaração infeliz, desconectada da realidade. O que acontece? Você está comparando a situação atual com 1968, 50 anos atrás. No mínimo, você está desatualizado. Se você tiver que lidar com extremismos, pode endurecer às vezes uma legislação, o judiciário pode
endurecer uma conduta no período de crise, o governo pode solicitar ao Congresso alguma coisa. Nós estamos vivendo outra época. Não dá nem para comparar com aquela época, são 50 anos de diferença. Então, acho esse tipo de manifestação completamente deslocada no tempo, infeliz, falta de noção de momento. Santos Cruz: olha, eu não posso falar pelas Forças Armadas. Eu estou fora do Exército, na reserva, já faz algum tempo. Eu também não vejo o motivo pelo qual o governo se refere ao período de governo militar. Naquela época, quando houve a Revolução de 1964, movimento que depôs o presidente João Goulart, considerado um golpe por historiadores, eu tinha 12 anos, Bolsonaro acho que tinha 9, não teve participação nenhuma. Depois, a gente teve participação já na adolescência, na fase adulta, quando a gente pegou o Brasil em pleno desenvolvimento. Então, pegamos uma fase em que o Brasil tinha planejamento, desenvolvimento, etc. Voltar agora com comparações, eu acho uma coisa completamente deslocado no tempo. Eu acho que temos que ver a realidade hoje do Brasil, resolver os problemas atuais. Se teve coisa errada, você não repete. Se teve coisa boa, você repete. Santos Cruz: se teve, todo governo tem coisas. Por exemplo, até aí tem que voltar no tempo. É normal qualquer governo ter coisas ruins ou coisas boas. Uma coisa boa, por exemplo, que existia era o planejamento, né? Existia mais planejamento. Santos Cruz: tem que ver o contexto daquele momento, é questão de contexto. Por exemplo, outros países não têm o nosso sistema de eleição direta, então, tem que ver qual é o nosso costume. A nossa tradição é o voto direto. Ali foi quebrado por uma questão de período de exceção, era um período excepcional. Depois voltou para a eleição direta. Você não vai voltar agora para a eleição indireta? A parte de anistia, lei que em 1979 perdoou os crimes de agentes do governo e de militantes opositores do regime, por exemplo, foi uma coisa boa. O Brasil tem tradição de passar a borracha e todo mundo voltou à vida normal. Até aqueles que hoje se caracterizaram como criminosos em vários setores da administração pública, durante a ditadura, foram anistiados, voltaram à vida normal. Teve gente que participou de guerrilha, matou gente inocente, etc., foi anistiado. Então, tem coisa que você tem que analisar e ver o que não foi bom e o que deu certo. E aquilo que não foi bom tem que trabalhar para que não aconteça de novo. Santos Cruz: isso aí, a tortura, é uma coisa que independente da profundidade do relato, ou do trauma do relato, ou dos acontecimentos, é uma coisa que você não pode trazer como exemplo para ações futuras. Assim como você naquela época teve também assassinatos por pessoas de esquerda e que se chamavam de justiçamento. Não era justiçamento, era assassinato. Num período daqueles, você tem várias deformações dos dois lados. Essas deformações dos dois lados não podem acontecer de novo. Então, seja do brilhante Ustra ou seja dos criminosos da esquerda, isso não pode acontecer novamente. Santos Cruz: o que acontece naquele tipo de ambiente é exatamente isso, um lado tenta se justificar com o que o outro faz. Ou aqueles que são acusados de tortura, ou que torturaram, acusam que estão fazendo aquilo por causa dos crimes que o outro está fazendo, e o outro diz que está cometendo aqueles crimes porque o outro está torturando. O Brasil não está vivendo esse período hoje, e é bom que aquele período não volte com nenhum dos dois lados com a mesma atitude. Esse é o problema. Tem gente que está querendo agora ficar analisando o que passou há 50 anos. Era outro ambiente onde os dois lados cometeram coisas erradas, e um tentando justificar por conta do que o outro fazia. Isso aí tem que parar. Eu vi outro dia, no ano passado, 2018, alguém comentou: as Forças Armadas têm que pedir desculpa. E o pessoal, da oposição ao regime militar, não tem que pedir desculpa também pelos assassinatos que fez.
Porque nunca propuseram, então, vamos fazer todo mundo junto. Não adianta ficar trazendo e discutindo coisas do passado para um Brasil que hoje tem 12,5% de desempregados, que tem que fazer uma conciliação, que tem que parar com a divisão social, com os grupos extremistas que nós temos aí hoje. Tem muita coisa para fazer que eu acho que o que vale do passado e trazer a lição, não é o julgamento. Santos Cruz, eu acho que as pessoas que reclamam da política precisam participar de alguma forma, seja como eleitores, seja como candidato, seja como filiado a partido político ou não. Se você não estiver filiado, você não pode competir em eleições, mas você pode ser um bom eleitor. Há pessoas que não são filiadas a nada e que dão divulgadoras de ideias, mobilizam um grupo de pessoas. Acho que todo mundo tem que procurar participar para melhorar o nível da política, senão a gente só reclama. E você tem um país que tem uma desigualdade social absurda. A desigualdade social no Brasil é simplesmente inadmissível. Você tem do mesmo cofre público gente que ganha salário mínimo, e gente que ganha 30 mil, 50 mil, gente que no contra-cheque ganha mais de 100 mil. Então, você tem imoralidades que foram legalizadas. Para desmanchar isso aí, é difícil, mas o grande objetivo tem que ser a redução da desigualdade social. E isso aí você só consegue com uma participação mais ativa em todo o processo político. Eu não sou encantado com política não, agora, tenho recebido o convite para entrar em partido político etc. É uma coisa que também não consome meu tempo, eu tenho outras coisas para fazer. No momento certo, vou fazer essa avaliação. Santos Cruz, olha, eu não pensei nem em filiação partidária, não fiz análise dos partidos. Tem que ver as pessoas e principalmente a filosofia partidária. Um partido é como uma forma de conduzir a vida pública, a administração pública, aquelas transformações que você imagina. Eu não me dediquei a isso ainda não.